A história dos números complexos começa com um mistério matemático que intrigou os matemáticos por séculos. Eles sabiam como encontrar a raiz quadrada de um número positivo. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 multiplicado por si mesmo é igual a 9. Mas, e a raiz quadrada de um número negativo, como -9? Qual número, multiplicado por si mesmo, resulta em um número negativo? Essa pergunta deixou os matemáticos perplexos por muito tempo. Eles não conseguiam encontrar nenhum número que, ao ser elevado ao quadrado, desse um resultado negativo. Parecia impossível. Eles chamaram essas entidades misteriosas de números imaginários, porque não podiam ser encontradas na reta numérica. No entanto, esses chamados números imaginários se recusavam a desaparecer. Eles continuavam aparecendo em equações matemáticas, exigindo ser reconhecidos. No século XVI, um matemático italiano chamado Gerolamo Cardano se deparou com um problema que o forçou a confrontar esses números imaginários de frente. Ele estava tentando resolver um problema aparentemente simples: dividir 10 em duas partes cujo produto é 40. Cardano usou álgebra para resolver esse problema. Ele descobriu que seus cálculos o levaram a uma resposta envolvendo a raiz quadrada de -15. Isso era desconcertante. Como ele poderia dividir 10 em duas partes e obter uma resposta que não fazia sentido no mundo real? Cardano chamou a raiz quadrada de -15 de impossível. Ele não sabia o que fazer com isso. Mal sabia ele que havia se deparado com um novo tipo de número, um número que mais tarde se tornaria essencial para a matemática e a ciência. Apesar do ceticismo inicial, os matemáticos não podiam ignorar a presença persistente desses números impossíveis. Eles começaram a explorá-los de forma mais sistemática. Deram à raiz quadrada de -1 um nome especial, I, abreviação de imaginário. Com esse novo símbolo, eles podiam escrever e manipular esses números com mais facilidade. Eles descobriram que I seguia seu próprio conjunto de regras. Por exemplo, I multiplicado por si mesmo é igual a -1. Isso foi um grande avanço. Os matemáticos também perceberam que podiam combinar I com números reais, como somar 3 mais 4i. Essas combinações foram chamadas de números complexos. Eles consistiam em uma parte real, como 3, e uma parte imaginária, como 4i. Por muito tempo, os números complexos permaneceram envoltos em mistério. Os matemáticos entendiam suas regras básicas, mas lutavam para encontrar uma maneira de visualizá-los. Então, no século XVIII, um avanço veio de uma direção inesperada: a geometria. Um agrimensor dinamarquês, chamado Caspar Wessel, encontrou uma maneira de representar os números complexos visualmente. Ele percebeu que podia representar a parte real de um número complexo em uma linha horizontal, e a parte imaginária em uma linha vertical. Isso criou um plano bidimensional, agora chamado de plano complexo. Essa interpretação geométrica dos números complexos revolucionou a maneira como os matemáticos pensavam sobre eles. Forneceu uma ferramenta poderosa para entender suas propriedades e relações. Seção 5. Números complexos. Encontram seu lugar. Munidos de uma nova linguagem visual, os matemáticos começaram a explorar todo o potencial dos números complexos. Eles descobriram que os números complexos podiam ser usados para resolver problemas que os haviam deixado perplexos por séculos. Por exemplo, os números complexos forneceram soluções elegantes para equações envolvendo rotações, oscilações e ondas. Eles se tornaram ferramentas essenciais em áreas como física, engenharia e ciência da computação. O que antes era considerado impossível e imaginário, agora estava se mostrando incrivelmente útil e até elegante. Os números complexos não eram mais apenas uma curiosidade matemática. Eles estavam se tornando uma parte indispensável do conjunto de ferramentas matemáticas. Seção 6. A identidade de Euler. Uma obra-prima matemática. Uma das descobertas mais notáveis da história dos números complexos veio do brilhante matemático suíço Leonhard Euler. No século XVIII,
Euler descobriu uma bela e profunda equação que conectava 5 constantes matemáticas fundamentais: I, Pi, 1 e 0. Essa equação, conhecida como identidade de Euler, afirma que I elevado à potência de I vezes Pi mais 1 é igual a 0. É considerada uma das equações mais belas e profundas de toda a matemática. Ela une conceitos aparentemente não relacionados de uma maneira surpreendentemente simples e elegante. A identidade de Euler demonstrou a natureza fundamental dos números complexos. Mostrou que eles não eram apenas um truque matemático, mas uma parte profunda e fundamental do universo matemático. Seção 7. Números complexos no mundo real. Durante séculos, os números complexos foram considerados um conceito matemático puramente abstrato, com pouca relevância para o mundo real. No entanto, no século XX, físicos e engenheiros fizeram uma descoberta surpreendente. Os números complexos eram essenciais para descrever e entender o comportamento da eletricidade e do magnetismo. Eles descobriram que os números complexos forneciam uma linguagem natural para descrever a corrente alternada, o tipo de eletricidade que alimenta nossas casas e empresas. Os números complexos permitiram que eles representassem tanto a magnitude quanto a fase de um sinal CA, tornando possível analisar e projetar circuitos elétricos complexos. Essa descoberta revolucionou a engenharia elétrica e abriu caminho para o desenvolvimento de tecnologias modernas como rádio, televisão e computadores. Seção 8. Das ondas de rádio à mecânica quântica. O impacto dos números complexos se estende muito além da engenharia elétrica. Eles desempenham